Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, dia 26 de agosto, estamos na 21ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Mateus. Estamos no capítulo 23 e vamos ouvir do versículo 27 ao 32. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro são cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Creio que, de todos os dizeres de Jesus aos fariseus e mestres da lei, esse se torna das frases, das acusações, dos ditos de Jesus mais fortes. Jesus ele traz a imagem do sepulcro caiado, que era muito comum na época contemporânea de Jesus, dos sepulcros que eram maravilhosas, até belas esculturas, eram construções imponentes, construções que tinham uma delicadeza, manifestavam uma grandeza e importância. Por fora tinham uma beleza, mas por dentro guardavam cadáveres, guardavam carnes que estavam em decomposição e com toda certeza tinha toda a sua, como o nosso Senhor fala, ossos mortos, podridão. E essa imagem, ela é muito forte, mas ela pode nos ensinar muito, porque é o grande malefício que talvez isso que Jesus coloca como a hipocrisia, Ele fala várias vezes, fariseus hipócritas. O que é a hipocrisia? Crisia vem do grego critério, esse crisia, mas o hipo, radical, hipo é menos, é pouco critério, A realidade, o hipo tem esse radical de um diminutivo. Hiper seria o muito, hipo, menos. Então, seria o pouco critério pessoal. O que o Jesus está acusando? Que esses homens, muitas das vezes, eles tinham um julgamento, mediam, apresentavam uma imagem exterior de algo, mas consigo mesmo, com as realidades que aquilo anunciavam e exigia dos outros, com eles mesmos, eles não tinham o mesmo critério. Então, eram dois pesos e duas medidas. Uma é uma exigência com o outro, se exigia muito das pessoas, se colocavam, Jesus também vai falar isso em outro texto, pesados fardos nos outros, mas eles mesmos não carregavam nenhum. Então, essa pouca dedicação pessoal. E aqui Jesus coloca essa realidade, esse dualismo. Esse dualismo de que muitas das vezes apresentavam uma imagem que era somente aparente, falsa, e por dentro deles, sobre essa realidade mais interior, era totalmente uma realidade contraditória. Na verdade, Jesus está acusando aqueles homens de uma profunda incoerência. Queridos irmãos, sejamos honestos no sentido de que, de fato, nem todas as pessoas que nos veem, elas veem tudo de nós. A nossa imagem diz algo de nós, não diz tudo. E muitas das vezes nós estamos de uma forma por dentro, mas por N motivos, nós estamos apresentando de uma outra forma, porque não convém naquele momento. Todos de nós nem sempre podemos manifestar com as nossas atitudes aquilo que nós somos sentidos, seja para o bem ou seja para o mal. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui principalmente na relação com Deus, na nossa vivência espiritual. E que, de fato, nessa relação com Deus não há de ter máscaras. Nessa realidade de vivência com o Senhor, há de ter uma realidade franca e honesta.
porque o Senhor toca tudo em nós. De fato, essa imagem é muito salutar porque ela é profundamente, dá para fazer uma análise cristã. Porque qual é a essência da fé cristã? A fé cristã é a vida que vence a morte. Mas é preciso apresentar, deixar que Deus toque as nossas mortes. Aqui Jesus, principalmente, quando ele fala da hipocrisia dos fariseus, ele está falando da falta de fé, daqueles homens que não se permitiam ser alcançados por Deus na sua miséria, daqueles homens que se fechavam e não deixavam que Deus fosse no mais profundo e fizesse uma obra de fato, que restabelecesse, que fizesse surgir um novo homem e a nova mulher. Aquilo que a fé cristã nos orienta, principalmente com a teologia de São Paulo, um novo homem, a mulher nova, não é aquele que não seja maculado, aquele que não tenha pecado, não. É aquele que, mesmo sabendo que dentro há podridão, que há realidade de miséria, que há variadas contradições, ele se deixa alcançar na sua pequenez. Ele se deixa alcançar naquilo que é a realidade mais íntima e ali permite que a Páscoa de Cristo aconteça. Que haja essa renovação integral, porque só a Páscoa de Cristo tem o poder de transformar as nossas incoerências e contradições em uma realidade integral. Essas realidades confusas em uma realidade compreensível e, acima de tudo, digna da glória dos céus. Que Deus nos dê essa graça nesse santo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.